Boa noite. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, boa noite. eu queria... Boa noite. Muito bem. Eu estou com muita alegria aqui, estar aqui hoje, com a presença da Dulce Nascimento, professor Carrali e o Dr. Fernando Serec, todos aqui abrilhantando essa noite. Meus convidados aqui do CONIMA, queria agradecer imensamente o IASP pela essa parceria, uma parceria antiga, de grandes amigos que eu tenho lá, o Diogo, a Fabiana, eles são amigos de longa data. Então, Francisco, em seu nome, eu quero agradecer também o Dr. Renato, presidente do IASP, e eu fico aqui com essa alegria desse primeiro evento em conjunto e que espero que nós possamos repetir essa parceria aqui e podemos fazer outros eventos, né? Muito bem. E hoje, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma. Queria agradecer a nossa presidente, Fernanda Levi, que não está aqui hoje, mas eu faço aqui as honras da casa, né, pelo CONIMA. Ela, infelizmente, não pode estar aqui hoje por compromissos anteriormente assumidos de aula, mas eu tenho certeza que ela estaria numa felicidade que fica aqui compartilhada. Eu até estava brincando com eles, eu estou com uma constelação de pessoas maravilhosas, mas não só maravilhosas como pessoas, maravilhosas pelos currículos que elas trazem e pela experiência que elas vão compartilhar aqui com vocês. E por elas estarem aqui hoje, doando tempo, né, porque está aqui 7 horas da noite, vão estar descansando, e vão trazer um pouquinho do dia a dia delas, de como elas chegaram até aqui, e falar um pouquinho dessa construção desse profissional. Então, bebam da fonte, experimentem, e eu não quero me alongar muito, até nesse título especial, que quando a gente foi pensar sobre esse evento, eu e o Carrali conversando, eu falo um pouquinho com essa intimidade, que a gente se conhece há muitos e muitos anos, então, me desculpa, às vezes eu até falo com um pouco de intimidade, mas o professor Carrali, e a gente vinha pensando sobre esse título do evento, do arquiteto, né, do advogado, sobre como essa questão de arquitetar a solução dos conflitos. Isso é muito importante, porque o advogado ele tem uma função que há para se pensar. Ele é o primeiro a ser procurado. Ele é a primeira pessoa, quando as pessoas têm problema, quando as pessoas têm um problema no corpo, uma dor corporal, física, elas correm no médico. Mas as pessoas, quando ela tem um problema pessoal, um problema difícil, muitas vezes elas não vão no psicólogo, elas correm para o advogado. É para o advogado que elas vão lá chorar as pitangas. Como é que eu resolvo isso? Então, o advogado tem uma responsabilidade imensa, porque ela tanto pode aumentar o conflito, quanto ela pode trazer soluções. Mas não cabe a mim discutir hoje aqui. Eu vou passar essa bola para os meus queridos colegas e eles vão aqui discutir isso com vocês. Vocês me dão só um minutinho que eu preciso do meu querido, a minha cola, né? Porque aqui, eu sem a cola para falar, eu não vou conseguir. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou passar a palavra para a minha querida amiga aqui e companheira Dulce. Dulce Nascimento, maravilhosa. Ela é advogada, desculpa, tenho que fazer esses adjetivos. Advogada, ela é mediadora incrível. Ela é palestrante, ela é professora e mentora, especialista em resolução estratégica de conflitos. Ela é autora da Chave para Advogar na Mediação, e projetos online, diretora da Dumana, ex
juíza de proximidade, mestre em Direito e pós-graduada em Gestão de Pessoas, especialista em marketing. Bom, Dulce, vamos lá. Eu queria falar que você, nesse momento, contasse um pouquinho como esse título que a gente bolou aqui, que é o advogado como arquiteto no projeto extrajudicial de solução de conflitos, como esse título ele ressoou em você, como isso reverberou em você. Conta um pouquinho para mim. Microfone. Em primeiro lugar, muito boa noite. Eu quero começar a agradecer o convite do CONIMA, na pessoa da presidente, da Fernanda Levi, também da Alexandra Bonilho, e daqui dos meus fantásticos colegas de mesa, desta mesa virtual, não só do Fernando Sereco, mas também do Francisco Carrali. E é muito curioso, e eu vou aproveitar para partilhar aqui com vocês uma questão que tem de ver com a minha história, e isso nenhum de vocês sabe, que é o seguinte: quando a Alessandra me falou sobre o título da nossa palestra, ou da proposta de título da nossa palestra, eu disse logo, está fechado, porque não só ele fez todo o sentido para mim, como ele me fez voltar lá atrás na minha história, que eu vou contar um pouquinho. Quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, que é em Portugal quando nós escolhemos qual a área de vocação para a qual nós vamos continuar a estudar, eu fiz aqueles célebres testes de psicotécnicos para ver qual a minha área de vocação. E na altura, aquilo que eu retive foi 2 resultados. Um dos resultados era diplomacia e direito e magistratura, e o outro resultado era exatamente arquitetura. Então, falar de arquitetura é algo que é muito interessante nesta questão de gestão de conflitos. E a razão pela qual eu não escolhi essa área foi porque a minha irmã é arquiteta e era uma área que já havia em casa. Então, não fazia sentido termos 2 pessoas com a mesma área, sendo que eu tinha a outra que me chamava tanto. E aquilo que acontece com o desenrolar da vida e com o desenrolar da experiência, dos acontecimentos, é que não só eu exerci a advocacia, como também tive a fantástica experiência e honra de fazer concurso público e atuar como magistrada de proximidade, ser juíza dos julgados de paz em Portugal, e depois chegar à conclusão que aquilo que eu de facto queria ser era esse arquiteto da gestão de conflitos. Então esse tema ele encaixa que nem uma luva, porque no meu entender aquilo que nós estamos a falar hoje, mais do que nunca, mas que é algo que já me corre nas veias desde que eu comecei a fazer a minha prática de advocacia, é que o advogado ele precisa de enxergar um mercado de abundância de formas de gerir a resolução dos seus conflitos, que não seja só o judiciário. E por isso nós temos não só a advocacia judicial, como também a advocacia extrajudicial, e dentro desta nós ainda encontramos a advocacia preventiva, mas também encontramos a advocacia consensual, que eu diria que é mais recente, mas que está aqui a funcionar e a desenvolver-se com uma velocidade muito grande, em especial neste momento, ou em especial desde março, em que a advocacia judicial, ela de facto ficou de quarentena, como os tribunais judiciais, e eu brincando costumo dizer que a advocacia consensual ela é imune a este e a outros vírus, e por isso nós temos que desenvolver esse outro advogado, essa outra advocacia, e olhar de facto para o conflito, para as relações e para os relacionamentos com um outro olhar. Um olhar que é mais dinâmico, um olhar que é mais amplo e um olhar que também é mais humano em relação ao direito. Porque na nossa formação nós tivemos muito a questão de objetivar, não é? De subsumir a norma ao facto concreto, e hoje aquilo que nós identificamos é que com a experiência dos nossos processos, na prática da advocacia e no meu caso também na prática da magistratura, aquilo que era a solução final nem sempre era o melhor resultado para os intervenientes e nem sempre lhes trazia satisfação.
e por conta disso a questão que até o próprio caso Watanabe nos traz, de que o acesso a uma ordem jurídica justa, ele é tempos de mudança, diria eu, Alexandra. A Alessandra está sem o som. Não sabe colocar. Embaixo, você tem aí Isso, abriu, Alessandra, pode falar. Maravilha. Abriu? Obrigada. É que eu não estou conseguindo achar aqui no meu chatzinho. Bom, Francisco. Francisco. Tranquilo, Alessandra, nem precisa falar mais apresentação, nada, eu já começo a falar. E a primeira coisa que eu falo é o agradecimento a você pela sua gentileza, de a gente ter conversado, ter conseguido combinar esse evento. Eu prefiro que você me chame mesmo ou de Carralho ou de Francisco. Eu conheço a Alessandra já há algum tempo, não vou falar quanto tempo para não comprometê-la, evidentemente, não por mim, mas por ela, mas é uma alegria estar aqui nesse evento, mais um ao seu lado. Lógico, registro aqui também a alegria de estar, em nome do IASP, Instituto dos Advogados, está bem atento a esta nova posição dos advogados, né? Como o advogado ele está ou deve estar frente aos conflitos, frente ao litígio, como que ele, assim, nós temos o que nós temos para oferecer, sim, para os clientes de um modo geral. Uma alegria enorme também estar aqui ao lado, a gente fala ao lado, mas na verdade é na frente, né? Da Dulce, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, acompanho já há algum tempo a sua trajetória, de vários eventos e encontros que nós tivemos, como também o próprio Fernando Serek. Também vou tomar a liberdade de falar Fernando, ou de Serek, tirar o doutor pela proximidade que a gente tem. Enfim, nós estamos aqui entre amigos para bater um papo, para trocar algumas ideias sobre esse assunto. Eu lembro de ter falado bastante com a Alessandra, a gente trocou ideia, poxa, mas um evento que mostra a importância hoje do advogado em todo esse contexto, em relação às soluções que nós temos fora do judiciário, e daí surgiu essa ideia de chamar do advogado como arquiteto. E eu achei interessante mesmo pensar com esse tom, porque a gente tira aquela ideia do próprio advogado, porque, principalmente na minha época, acho que talvez não dos mais novos, não de vocês mais novos, mas na minha época, quando falava em advogado, pensava no advogado como aquele guerreiro, aquele defensor, uma posição do seu cliente. E assim eu fui criado na PUC, eu sou filho da PUC, sou formado pela PUC já há algum tempo, e na época nem se falava em mediação, nem se falava em composição, em tentativa de acordo, não. O advogado, ele era preparado para o litígio, preparado para a discussão, preparado para a briga, preparado para advogar, defender o seu cliente em um processo, tendo ou não tendo direito. Para falar a verdade, naquela época não se discutia se ele teria ou não, mas a função do advogado era essa. E hoje mudou completamente. Hoje eu acho muito importante, felizmente, a figura do advogado com uma proposta de solução do problema. Acho que o que a Dulce falou, ótimo, muito bem, já resolveu. A Alessandra também, logo no começo, falou, a Dulce escreve sobre a estratégia como estrategista, ou estratégia do advogado. A questão é a seguinte, o advogado é o primeiro que é procurado, ele é lá aquele paredão, quando tem um conflito, ele é a primeira pessoa a ser buscada. E ele precisa mostrar que existem essas opções, muito além do que um processo. E eu tenho insistido com os meus alunos, por exemplo, em graduação, esses eventos, eu falo, olha, o advogado, hoje, o advogado do século XXI, ele precisa ter esta oferta para o cliente. O cliente não quer um processo, o cliente quer a solução do seu problema. E muitas vezes eu atendo um cliente, o cliente fala, olha, eu tenho esse caso assim, 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 eu respondo, você quer que eu entre com a ação ou você quer que eu resolva o teu problema? E o cliente fala, mas como assim? Você vem aqui te procurar para você processar, para você entrar no judiciário e tal. Não, se você quer que eu entre com o processo, isso é fácil. Faça uma petição, isso a gente já tem alguns... Lógico, depois de mais de 30 anos de advocacia, a gente já tem lá os padrões, é fácil protocolar uma petição e terceirizar, deixar para o juiz resolver, mas eu falo para ele, eu te ofereço algo que às vezes é muito mais difícil, que é encontrar uma solução para o seu problema. Então, nós queremos uma solução, nós queremos oferecer para um cliente uma solução, não um processo. Um processo está ali entre os 100 milhões, vocês já devem ter visto o que
apareceu esses dias, né? Agora, recentemente, foi julgado o processo da Princesa Isabel, né? Então, a gente fala, você quer o cliente, você quer estar como o processo dela estaria, ou você quer uma solução? Então, há diferença. Quando nós pensamos em oferecer para o cliente uma solução, daí sim entra essa ideia de arquitetura, de pensar no que nós podemos oferecer fora do judiciário. E, lógico, temos que pensar nos meios de solução consensual do conflito. Então, essa é a colocação que eu tenho feito, principalmente com os meus alunos. Eu falo para os meus alunos também, olha, eu no começo achava que um advogado bem-sucedido, vamos ver até o que o Serec diz, mas a gente pensa, poxa, um advogado bem-sucedido no começo, a gente tinha aquela ideia de que era aquele advogado cheio de processo, aquele arquivo lotado, aquele movimento e fórum, isso. E agora eu falo diferente, um advogado bem-sucedido é aquele que tem um arquivo morto cheio de processo, é aquele que conseguiu resolver um monte de processo, aquele que conseguiu resolver um monte de conflito, não necessariamente com processo. Não aquele que tem um monte de processo pendente. Há uma diferença substancial em relação a isso. Então, o advogado, ele é essa figura que ele tem que procurar, tem que arquitetar, e a gente pensa em arquiteto por quê? Porque tem uma visão muito mais ampla de várias outras ciências, né? Então, de engenharia, daqui, dali, de decoração, de estrutura, de imagem, de tudo, ele precisa encontrar dentro de tudo isso o que melhor ele pode oferecer para o seu cliente. É isso, acho que essa é uma ideia inicial, a gente está aqui para bater papo sobre essa ideia e devolvo agora para a Alessandra. Alessandra. Obrigada, Carrari, obrigada mesmo. Eu gosto principalmente da ideia da transmissão da sua experiência para os seus estudantes, não só da graduação, mas da pós-graduação, porque é nessa fase que a gente consegue a mudança de cultura, porque a mudança da cultura na forma de advogar é que a gente vai ver lá na frente essa diferença. E aí eu vou passar a palavra para o Fernando, que a gente está aqui no informal, né? Mas eu quero apresentar ele sim, porque vale uma apresentação. Antes de eu falar que ele é hoje o responsável por comandar o escritório, todo o escritório que é o Tosini Freire, né? O respeitado escritório de uma importância para o Brasil, porque é um escritório grande, eu sei, porque a gente já esteve lá, ele apoia as competições de mediação, já fui até lá para acompanhar o apoio que ele dá às competições de arbitragem, então ele tem um apoio importantíssimo ao fomento do apoio tanto às competições de mediação e arbitragem, mas aos estudantes, então isso é fundamental, e esse apoio o escritório sempre deu. E tem, assim, um trabalho, não só pelo Brasil, no exterior, e ver você, Fernando, hoje aqui, se dispondo a conversar com todo mundo, é realmente fantástico, trazer sua experiência, comandar um escritório dessa magnitude, e uma experiência empresarial. Hoje, eu até faço um parênteses, hoje, comandar um escritório desse magnitude, a sua experiência com M&A, que aqui traz o seu currículo, a sua experiência com arbitragem, não só no Brasil, como no exterior, enfim, é fantástico. Agora, hoje, a gente estava lá, as várias empresariais, eu só faço esse recorte, o pessoal está fazendo um projeto, não é objeto do nosso tema aqui, eles estavam hoje trazendo um projeto da Covid. Qual a necessidade que eles têm de mediadores com engajamento empresarial? Então, falta esse engajamento. Então, é preciso que as pessoas se preparem, tenham esse conhecimento empresarial. E esse preparo é um preparo de negócios. Então, por isso mesmo que eu falei, vamos trazer gente que trabalha, que está no dia a dia, que mostra.
e que traga mesmo essa experiência para que não só outros advogados possam ouvir, mas mediadores também possam entender o que é necessário, e, enfim, outros profissionais. Por isso que eu fiz tanta questão e fiz essa força aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Alessandra, eu aqui agradeço, dizer que é uma honra, agradecer Conima, Fernanda, IASP. Aceitei o convite por tua conta, por conta da Fernanda, essas instituições que a gente tanto tem carinho, mas mais ainda pela presença da Dulce e do Carrali. A Dulce eu conheço, a gente se conheceu alguns anos atrás, eu fazia um treinamento organizado pela Camarb, e a gente se conheceu, e a gente tem se cruzado desde então. Carrali há mais tempo, e Carrali, eu não sei se são 57 anos, o que acontece, eu fui olhar aqui, quando eu conheci seu pai, e eu ia despachar com ele no Tribunal de Justiça, e era um dos meus juízes, dos meus embargadores favoritos, porque ele me dava trela, eu podia discutir os casos, consegui uma liminar, um efeito suspensivo com ele. Você sabe que não era muito fácil, então, nos poucos que eu consegui, eu saía comemorando muito, mas a atenção que ele dispensava aos advogados e o conhecimento todo que ele tinha. Eu nunca te disse isso nas oportunidades que a gente teve junto, mas sempre foi uma das pessoas que eu mais admirei no direito, e você honra a tradição da família. Pensando nessa questão da resolução extrajudicial de conflitos, eu estava lembrando de uma situação curiosa. Edição da lei de arbitragem, discussão em 95, em 96 sobre a lei, e muitos advogados dizendo, não, mas a arbitragem vai tirar o trabalho da gente, não pode, é um absurdo. A própria ordem, num determinado momento, se posicionando, algumas pessoas ligadas à ordem se posicionando contra. Eu não senti isso quando a gente começou a falar um pouco mais de mediação, ou de outras formas alternativas de resolução de disputa, mas acho que o mundo evoluiu bastante depois desses episódios, e acho que o advogado não é completo sem essas ferramentas. Você fez a pergunta para a Dulce sobre o título do nosso encontro aqui, o advogado como arquiteto da resolução de disputas, e eu estava tentando achar, e acabei achando e óbvio que não é daí que vocês pensaram, mas tem uma advogada que usou essa figura do advogado como arquiteto numa tese de mestrado, Carita Martins Pellegrini Carisi. E aí eu fui ver o orientador dela em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, era um grande amigo, é um grande amigo, na verdade, o Padu faz tempo que eu não vejo, ele trabalhou no escritório, e ela menciona isso. Você tem um cardápio de soluções possíveis, porque em alguns momentos o judiciário vai ser a solução própria, em alguns momentos a arbitragem pode ser a solução própria, e em muitos momentos a mediação pode ser a melhor solução. Você se fixar num determinado ponto, você tentar, pelo menos, para o seu cliente de uma beligerância exagerada em determinados momentos, é dever da profissão. Então, eu vejo isso, e a Alessandra citou a questão dos treinamentos. Hoje eu vejo as pessoas com os multis, com todos esses treinamentos, e com a atualização da própria formação jurídica, as pessoas saindo mais completas do que, por exemplo, eu saí da faculdade, não vou contar o ano, porque faz muito tempo, e que a gente tinha uma visão só. Acho que a gente tem recebido profissionais muito mais preparados aí das faculdades hoje,
especialmente nesse aspecto de poder pensar em estruturas diferentes para a resolução de conflitos, e às vezes é de um conflito, às vezes é de uma situação específica de muitos conflitos. A gente tem a experiência de atender clientes com muitas demandas e que a gente acaba fazendo projetos de mudança do número de patamares de processos, número de patamares de reclamações. O pessoal da área de consumidor faz isso há muito tempo, e isso tem um peso reputacional para as empresas. Acho que o judiciário fez bem, em alguns momentos, até de começar a soltar algumas listas, porque muitas empresas começaram a perceber que esse lado reputacional de manter um número grande de litígios não era bom para os negócios. Então, como fala inicial, eu misturei um monte de coisa aí, mas acho que essa é a minha fala inicial. Sim. Ô, Dulce, eu estou fazendo meio que bate-bola, assim. Aproveitando o gancho e voltando assim para você, aproveitando você como na sua visão de mediadora, como que na sua experiência você enxerga que a mediação contribui, né, além da sua visão, e na visão multidisciplinar, como ferramenta da solução de conflitos, assim, num projeto de solução. Então, que muitas vezes isso talvez não fique bem claro para o advogado, né? Então, eu queria que você colocasse isso. Deixa eu ver se eu consigo incluir aí uma resposta completa. Eu considero que pelo percurso que eu tive, eu tenho uma visão privilegiada, porque eu exerci a advocacia litigante, a advocacia militante, beligerante. Eu também exerci a advocacia consensual, a magistratura e a mediação. E com isso, eu consigo ter uma visão de complementariedade entre as funções. Nessa tua pergunta que tu trazes, uma das questões que eu costumo trazer sempre para a advocacia, que hoje em dia trabalho com muitos advogados, que, na verdade, faço esse trabalho de eles entenderem de uma forma consciente o quanto existe de abundância para eles trabalharem a advocacia consensual e a advocacia extrajudicial, nesta seguinte lógica. Em primeiro lugar, o advogado, ele precisa de se especializar naquilo que eu chamo do triângulo do conhecimento. Ele precisa de, como o querido Carrali nos estava a dizer, ele precisa de ir além daquilo que nos ensinaram nos bancos da escola. E como o Fernando Serec também estava trazendo, os advogados de hoje e os alunos da Faculdade de Direito de hoje, e principalmente aqueles que se interessam pelos MUTs e pelas competições, eles são de facto uns privilegiados e eu fico muito feliz de ver isso, porque significa para mim que nós estamos a ir mais rápido do que aquilo que era de alguma forma em algum tempo o meu receio. E com isso, aquilo que eu quero dizer é que o advogado, ele precisa de entender que ele não pode mais continuar a negociar de uma forma intuitiva. Ele precisa de ser, nomeadamente, além de um especialista no direito substantivo, ele precisa também de ser um especialista em negociação. Fazer uma negociação preparada, uma negociação com estratégia, uma negociação pensada e saber que por diversos motivos, alguns deles ele não controla, muitas das vezes essa negociação ela não vai adiante. E aí é necessário esse profissional da advocacia, ele conseguir fazer uma análise sobre qual é que é o método mais adequado. Se de facto o método mais adequado é mesmo o judiciário, ou perante aquela situação uma arbitragem seria mais adequada, ou eventualmente antes de escolher o método heterocompositivo, que tal identificar os possíveis métodos que existem consensuais, nos quais ele pode verificar se consegue encontrar uma solução mais rápida, mais eficaz, mais eficiente para o seu cliente. Então, com isso, quer o advogado precisa hoje de ser multidisciplinar, ele precisa, de facto, de ter aí uma palete de vários instrumentos, de várias ferramentas, como também ele precisa de identificar
quem é que é o mediador mais adequado para aquela situação em concreto. Quem é que vai atender melhor aos interesses e às necessidades dos clientes. A questão da imagem que o Fernando Serec estava trazendo é uma das que eu acho que é mais importante, porque não só a imagem do cliente, como a imagem, quando nós estamos a falar de empresas e de empresas com uma dimensão ou com uma estrutura nacional ou mesmo até internacional, hoje em dia isso tem um valor e esse valor precisa de ser entendido e atendido e é necessário também, de alguma forma, e aí para passar a bola, que o advogado consiga também interiorizar que o facto de a negociação indireta, ou seja, a negociação que é levada a cabo pelo advogado, não ter dado certo, não significa que ele é incompetente na negociação, porque existem N fatores, não só do próprio conflito, mas também da própria relação, do relacionamento, do contexto daquela situação, que o negociador, o advogado, ele não consegue nem dominar, nem consegue trabalhar. E trazer esse terceiro imparcial, esse terceiro que acaba por ter uma atuação dentro daquela situação, daquele contexto e com aquelas pessoas, uma visão externa, onde sem poder decisório e sem poder de influência ou de ingerência, ele traz, digamos assim, o desenvolver de uma visão distinta daquilo que os intervenientes na situação têm. E por isso, estas atividades, elas precisam de ser entendidas e interiorizadas como complementares e não como concorrenciais. Vendo isso, acredito que nós hoje em dia já evoluímos muito, de há 10, 15 e 20 anos atrás, e de facto eu estou muito otimista, confesso-te, porque acredito que agora vai. Agora nós vamos começar a conhecer uma advocacia que não é uma advocacia em extinção, mas sim uma advocacia que se está a descobrir e que está a ganhar um outro fogo e um outro reconhecimento também, até pela própria sociedade e pelos nossos clientes. Nossa, Dulce, eu estou encantada, porque realmente é nisso que eu acredito, né? E penso e ajo dessa maneira, mas realmente, e só um parêntese aqui, a negociação hoje é um soft skill exigido para o advogado atual, eu não digo nem do futuro, mas porque é atual, já, para agora, né? Então, assim, como disse, uma aula. Carrali, eu estou fazendo... Eu queria que você comentasse, e assim, na sua experiência, porque também, e colocando da sua perspectiva de árbitro, porque eu sei que você colocando também a sua experiência, porque eu sei que você tem uma atuação como árbitro, que é uma outra competência, que é diferente, e é um outro direcionamento. Que, veja, você tem... Olha como é interessante. Você é advogado, você tem que estar... A Dulce trouxe a experiência dela, advogada, também negociadora, uma abordagem também que veste o chapéu como mediadora, sabe como transitar. Aqui também a gente tem o Carrali, que é advogado, é professor, mas também tem uma função de árbitro, que, né, é uma função que é extremamente específica e delicada, porque ele decide, é diferente, é extrajudicial, e até uma homenagem que que o pai dele era como disse o Fernando, era foi desembargador, mas era um magistrado excepcional, né? Então, a gente tem que fazer um parênteses aqui, uma homenagem. Então, eu queria que você também, na sua experiência, traga também esse outro lado, que também, às vezes, são recursos que que o advogado também tem que saber transitar. Né? Não, ótimo, Alessandra, lógico, primeiro eu tenho que agradecer aqui ao Fernando a gentileza das suas palavras e as suas também, a referência ao meu pai, muito gentil. Fernando me toca o coração mesmo, a gente nunca tinha conversado sobre esse ponto, mas é sempre bom
saber e ouvir, agradeço o seu carinho, o carinho da Alessandra, que a gente sabe também é antigo. Fiquei também maravilhado, como disse a Alessandra, com as palavras da Dulce, esta ideia mesmo. E é muito interessante ver toda a experiência, por todos os caminhos que a Dulce já passou e que ela pôde utilizar da sua experiência e chegar a essa conclusão que nós temos hoje, da importância desse diálogo para uma solução do conflito. O que eu achei interessante é que tanto o Serec como a Dulce colocam desta nova habilidade que o advogado precisa ter. Ele precisa ter essa nova habilidade, precisa ter esse conhecimento para poder oferecer ao seu cliente que ele está nessa expectativa. E o Serec também muito bem colocou, se é uma empresa, ele tem até uma imagem a preservar. Acho que ninguém gostaria de estar numa empresa, ou uma empresa sendo anunciada como sendo a empresa que mais é bélica, mais briga, mais discute, mais entra com processo. Não. Se as pessoas querem, e existem vários projetos nesse sentido, né? Querem empresas que realmente atendem, que resolvem as questões que são colocadas. Então, acho que esta ideia fica bem firmada e isso é muito importante. Eu colocaria até um ingrediente a mais. A Alessandra muito bem colocou que isso é para o advogado do presente. Realmente, eu falo que é o advogado 4.0, tem aquela Revolução 4.0, devem ter visto no YouTube, em outros canais, Revolução 4.0, que fala o advogado vai acabar, não vai existir mais. Eu falo, sim, um advogado que simplesmente faz petição, esse talvez acabe, porque hoje a petição eu consigo fazer pelo Dr. Google, que é o advogado mais consultado do mundo. Eu consigo lá uma petição. Hoje o computador, o Watson e outros equipamentos fazem petição. Isso não é o problema hoje que um advogado ele enfrenta. E daí que eu faço essa observação. O advogado ele precisa evoluir. O Serec levantou essa questão da ordem, que falaram, poxa, mas e o advogado, como é que fica nessa situação, nesses meios extrajudiciais de solução de conflitos? Sim, o advogado tem uma função importantíssima, levantada pela Dulce, olha, quem vai ser o mediador, como conduzir, ou ele acompanha uma mediação direta, ou faz uma negociação direta, ou ele tem que saber quem indicar, tem que saber qual o instrumento a indicar, se é mediação, se é conciliação, quem é o mediador, quem é o conciliador, se é arbitragem, e por vezes até o judiciário, ou o juizado especial, ou o judiciário mesmo. Então, o advogado, agora vai ter que melhorar, vai ter que aprender mais do que nós aprendemos na faculdade, nós aprendemos na vida depois, mas ele vai ter que aprender muito mais do que aquilo que nós no passado nos tínhamos. Agora, a Alessandra também levantou, eu acho bem interessante, essa colocação da posição de árbitro, né? E eu gosto de falar que, lógico, todos aqui sabem, acho que todos que estão acompanhando sabem que eu é árbitro, daí o árbitro decide, ele é similar à atribuição que um juiz tem de jurisdição, ele está lá para decidir, ele não é o mediador, e, aliás, há até esse impedimento, esse conflito em ele atuar como mediador, não, mas eu digo, ele atuar como árbitro e sendo mediador, mas eu digo, Alessandra, que realmente, pelo menos para mim, toda essa dedicação que eu tive à mediação, pelo menos eu conhecer, a conviver e me tornar um apaixonado pela mediação também, acho que isso enriquece até a atribuição ou de um árbitro, ou de um juiz, de um julgador, do modo geral. Lógico que a gente não pode atuar como um mediador, nós não fazemos mediação, se nós somos árbitros, nós vamos decidir. Mas eu te digo que, pelo menos comigo, eu tenho, felizmente, um índice até bom de composições que são feitas em procedimento arbitral. Em determinados momentos, um árbitro, ele percebendo uma oportunidade, numa conversa, numa audiência, numa discussão, ele percebendo lá uma janelinha de oportunidade, não tem problema ele pegar uma daquelas ferramentas, aquela caixinha de ferramentas que os mediadores adoram, né? Tem lá aquela caixinha de ferramenta, não tem problema ele pegar alguma ferramenta daquela e lançar uma ideia, convidar talvez para uma reflexão. Isso não é mediação, repito, mas é um convite para uma reflexão, é um estímulo para que as partes pensem, os advogados pensem em outras soluções. E realmente isso já aconteceu algumas vezes em procedimentos comigo. Eu lembro um que só estavam os advogados na sala, eu era árbitro único, então a gente fica até numa situação mais confortável, e eu depois encerrou, fizemos o trabalho, a assinatura de termo que tinha
que assinar, e eu saí e falei, deixa eu sentar aqui com vocês, vamos bater um papo, vamos tomar um café, porque tinha, lógico, somos sempre bem atendidos das instituições arbitrais, vamos tomar um café. Vocês já experimentaram conversar um pouco mais e encontrar soluções diante do que vocês estão postulando aqui? Ali, enfim, começamos a ter um papo bem informal, bem à vontade, e tomando café, comendo alguma coisa, e olha, foi um dos acordos mais rápidos, assim, nós assinamos o termo de arbitragem, depois de 15 dias os advogados protocolaram um acordo. Então, eu diria, olha, lógico, quando nós estamos como árbitro, a minha tarefa é julgar, e farei isso, sim, que é a minha responsabilidade, com todos os cuidados que eu sempre procuro dedicar a um procedimento. Mas eu não deixaria de aproveitar uma janelinha que tem lá e convidar, pelo menos, uma ênfase maior aos advogados para refletirem sobre essas formas de solução, refletirem sobre dar a solução aos clientes. Diferente daquela audiência antiga que existia, só falar, tem possibilidade de acordo? Não, não tem, e pronto. Não é isso. Não é isso que tem, inclusive, previsão na lei de arbitragem. Mas talvez dar um elemento a mais, um convite a mais, um estímulo a mais para que eles conversem a respeito disso. Alessandra, é com você agora. Eu percebo que a questão da pacificação fica clara, né? Não é porque eu estou dando uma decisão que eu estou impedido de estimular, né, o diálogo. Esse que é o ponto. E eu vou passar a palavra para o Fernando, mas eu queria até que você pudesse fazer alguns comentários ao que eles falaram, mas eu também queria te fazer uma observação, uma pergunta até, para você contar e comentar, e contar algum caso específico, justamente falando sobre solução. Eu percebo cada vez mais, até na atuação profissional, que a questão da solução hoje ela está intimamente ligada à multidisciplinariedade de trabalho multidisciplinar. Então, assim, o advogado ele não consegue mais, cada vez mais, isso eu tenho percebido, que o trabalho não dá mais para ele vir com soluções únicas, né? Com soluções unicamente jurídicas, onde eu vou lá e consigo, olha, excelência, me dá uma liminar, olha, vou aqui, consigo só uma tese, mas se eu estou buscando uma solução, eu realmente vou trabalhar de maneira, pelo menos no campo empresarial, né? Estou falando assim, eu vou procurar realmente um trabalho coligado ou com uma outra expertise. Então, vou dar um exemplo, assim, que aí eu acho que isso vai ficar claro. Por exemplo, eu estou muito focada agora na parte de RJ. Então, se eu estou trabalhando numa reestruturação, não precisa ser RJ, mas uma reestruturação. Então, eu estou buscando alguém que está trabalhando com plano, eu vou negociar embasado, eu vou fazer alguma coisa junto com alguém. Eu não estou indo só com aquelas questões jurídicas, somente um trabalho jurídico, ponto final, e vou em busca do juiz. O que eu tenho percebido é que o trabalho hoje, ele está muito mais, pelo menos ele necessita de mais soluções focadas e mais, assim, um trabalho multidisciplinar mesmo, que ele não vem apenas com tese jurídica, não. Ou eu vou procurar um assessor financeiro, ou vou procurar alguma coisa que a gente vá com objetivo, não fica... você se vai negociar com base, não fica mais naquelas soluções onde eu vou buscar o judiciário e só para ficar negociando e sem solução nenhuma, né? Ou só com uma liminar, ou vai ficar discutindo. Então, são questões que se busca, é isso mesmo, mais objetividade. Eu tenho percebido mais isso. Ou se você tem uma outra questão de uma coisa que envolve engenharia, então, tá bom, então você já vai buscar coisas mais específicas. Em alguns casos que eu já tive, foi assim. Então, eu percebo que isso traz mais celeridade, você mais boa-fé. Então, queria que... Alessandra, boa pergunta, obrigado. Desculpa, eu estou apontando aqui, porque tem gente querendo entrar no meu espaço, eu estou dizendo não entre. Eu sei. É a nossa vida, né? Agora,
gerenciando os conflitos caseiros também. Queria, antes de entrar mais especificamente, até falar de casos, também falando de casos, tocar num ponto. A gente não nasceu pronto. A gente sabe o quanto o Carrali estudou, a gente sabe quanto a Dulce estudou. A gente se prepara para cada um dos caminhos. Então, a gente começa a fazer arbitragem lá atrás, pega um primeiro caso, tem a oportunidade de pegar um caso internacional, começa a perceber que, em alguns momentos, você vai ter que conhecer técnica de cross-examination, você vai buscar um treinamento para fazer isso. Idem, mediação, já mencionei até como é que a gente se encontrou, eu e a Dulce, e fui lá fazer um treinamento. Acho que advogado, essa é a beleza da nossa profissão, a gente estuda até o final da vida e vai se preparando para essas questões. Então, ter essa consciência que você vai ter que estudar, vai ter que se preparar, vai ter que ter skills diferentes para resolver os seus problemas, os problemas dos teus clientes, você tem que usar isso. Em relação a casos específicos, eu lembrei de dois. Primeiro, a minha primeira mediação de sucesso, Fernanda Levi era a mediadora, um caso daqueles talhados para mediação, e eu já tinha participado de outras mediações, mas confesso, não vou dizer de má vontade, mas sabe, eu sou um cara de contencioso de formação, então a gente fica ansioso para começar eu ficava ansioso para começar a briga. E nesse procedimento, eu fui indicado por um advogado amigo que tinha um conflito, um super professor, e fazia todo sentido, porque as partes tinham um contrato de licença de marcas por 15 anos, ainda tinham 10 anos de consecução do contrato, eles tinham que continuar na parceria, o contrato era importante para as duas partes, e ia-se começar uma arbitragem sem sentido. E esse professor me indicou e orientou as partes que aceitaram uma mediação. E a Fernanda foi super profissional. Eu queria contar não o caso, mas a minha posição como advogado e com menos experiência em mediação, e de vez em quando eu tinha certeza que se eu fizesse alguma intervenção, seria uma intervenção para bater em alguém, para brigar com alguém, para acirrar os ânimos, pacificação passava longe. E aí eu olhava para a Fernanda, me consultei até com ela em alguns momentos, porque é um outro bicho, realmente você tem que desenvolver outros skills para a questão final, para chegar no finalmente de uma negociação, que era isso que a gente queria no caso concreto. Um outro comentário, daquele caso metade do mercado, aliás, quase todo o mercado jurídico advogou para alguma das partes, a briga Cassino-Abílio Diniz. E muito se falou naquela época do William Ury, de Harvard, que teria conseguido uma solução mágica e tudo mais. Eu acho que é um profissional super respeitado e tudo mais, mas diria que tem outros advogados brasileiros que atuaram no caso, e não estou falando de mim, posso citar, por exemplo, o Marcelo Trindade, que assim, a solução daquele caso ela passava por personalidade dos dois, tanto do Abílio Diniz, quanto... Esse caso foi público, então eu me sinto muito à vontade para comentar. E do meu cliente, o Charles Nourri, que era o controlador do Grupo Cassino. Duas figuras com histórias parecidas de sucesso e com personalidades muito, muito marcantes. Então, algumas questões de personalidade tiveram que ser resolvidas antes para que fosse possível um acordo naquele caso. Então, cai muito no que você mencionou, Alessandra. Às vezes é caso de psiquiatra, de psicólogo, ou a gente mesmo invadindo um pouco essa seara para resolver problemas. Às vezes,
uma solução de um investimento numa outra empresa, como aconteceu efetivamente com a Bílio, a assunção de uma outra presidência do conselho, questões de status que podem influenciar na solução de um conflito. E eu tocando na questão de recuperação judicial, que você também mencionou, não é minha área de prática, eu atuei muito pouco nessa área, mas a gente vê a atuação de mediações em paralelo ou até em função de determinações judiciais e que elas resolvem muitas situações de crédito. No caso da Oi, nós tivemos mais de um cliente, os clientes passaram por essa mediação, talvez a gente nem possa dizer que é uma mediação própria, mas é um outro mecanismo, é uma outra ferramenta que ajuda a resolver uma situação específica e faz com que a recuperação ela caminhe de uma forma mais tranquila, sem ter que dar tanto trabalho para o juiz de ficar julgando tudo quanto é impugnação, quanto discussão todas as discussões relacionadas a valores. Então, realmente, tem mecanismos aí que podem ajudar no meio de uma solução judicial. Eu realmente acredito muito na combinação de outras disciplinas, de outras questões, então acho que é riquíssimo. Quando vocês trazem a experiência de vocês e vão contando aqui para a gente, né? Quer dizer, para todos que estão nos assistindo, né? Aliás, eu quero agradecer muito a todos que estão nos assistindo, tem aí alguns comentários, o Douglas está nos auxiliando, obrigada, Douglas, e eu vou passar aqui para a Dulce, a Ana já nos avisou aí, mas ainda temos aí uns minutinhos, eu vou aproveitar esses minutinhos, vou aproveitar mais. Dulce, eu queria que você contasse alguma das suas experiências, uma das mais marcantes, assim, últimas, que você tem recente, você reputa, assim, importante, que você reputa importante, principalmente na construção de uma solução que você entendeu mais complexa, que você teve que usar. Olha, eu queria primeiro, antes de partilhar alguns casos que eu considero emblemáticos e que são interessantes de nós entendermos a grande dimensão que os métodos consensuais nos trazem, partilhar uma outra questão, que é o seguinte: o advogado, ele trabalha conflito e não existe conflito do advogado que não seja um conflito que tenha interrelacionamento. Então, conflito tem interrelacionamento e isso significa que necessariamente o advogado tem que saber trabalhar essa inter-relação entre os sujeitos, sendo que precisa de saber se existe ou não continuidade na relação, se existe ou não intenção de manter, melhorar ou pelo menos não prejudicar aquele relacionamento. E isso traz-me também uma outra visão que eu quero partilhar, que é este conhecimento que eu denomino do triângulo do conhecimento consensual. O triângulo do conhecimento consensual diz respeito a ser necessário cada vez mais nós entendermos de conflito, comunicação e negociação. São aquilo que eu denomino dos 3 pilares do tratamento consensual das relações e dos conflitos. E aí, escutando o Fernando Cereca, achei muito interessante não só os exemplos que ele trouxe, como também eu lembrei-me aqui de vários. E, de facto, isto é como quase as pipocas, quando começas a pensar num, vêm todos os outros. Com esta questão que nós estamos a viver, que ao início, na nossa conversa prévia, nós estávamos aí a dizer que nós não estamos em isolamento, nós estamos em distanciamento social, e a quantidade de conflitos que brotaram, que surgiram, e aqueles que ficaram ainda mais intensos e mais tensos foram muitos. Não só na área empresarial, e principalmente no que diz respeito à questão da necessidade de renegociar contratos, como também até das próprias relações mais no âmbito civil e privado, até da parte imobiliária. Mas aquilo que, em termos de 2 situações que eu me lembrei para partilhar, que eu acho que é muito interessante,
em primeiro lugar, a questão da renegociação, ou seja, até que ponto é tão importante este advogado que nós estamos a falar, que precisa de novos skills, que precisa de novas competências, novos conhecimentos, novas habilidades e também uma atitude diferenciada. E aí eu lembrei-me de um caso que diz respeito a um fornecedor de bebidas com um restaurante. E estávamos a falar de vinhos, nomeadamente vinhos portugueses, e como isso estava a impactar naquela situação, haja em vista que o restaurante estava fechado por conta da situação desse distanciamento social e dessa forma como eles precisavam de encontrar uma solução. E quando eles começaram a ter um desgaste na relação e vieram ter com o advogado em questão, esse advogado, ele identificou a mesma coisa que o Fernando estava a dizer, que aquelas pessoas tinham personalidades com princípios, com valores, com objetivos diferentes, mas que na verdade elas as duas queriam encontrar uma solução. E que, enquanto advogado, ele não ia conseguir gerir isso num tempo hábil. E daí a questão de solicitar a mediação, para quê? Para trabalhar exatamente essa situação, não como uma questão de terapia, mas como uma questão objetiva, porque estava ali o business, o empresarial em cima da mesa, e tratado esse assunto em concreto, depois foi completamente ágil construir uma solução jurídica que atendesse a todos os intervenientes. Então, essa foi uma das, digamos assim, das mais recentes mediações que eu achei interessantíssima de partilhar com vocês. E outra situação que eu também acho sempre muito, também não só a questão das dissoluções societárias, a questão também de quando nós falamos de uma sucessão empresarial, em especial sucessão empresarial familiar, que têm histórias, que têm passados, mas que também têm futuros, essas, óbvio, que os métodos consensuais e em especial a mediação é um dos processos mais adequados para que o advogado leve o seu cliente e para que o advogado consiga acompanhar o seu cliente e construir a melhor solução. Mas também tem uma outra que quando o Francisco Carrali estava falando da experiência dele como árbitro, que eu me lembrei de uma experiência que eu tive na altura quando eu estava como magistrada, que dizia respeito era um contrato de prestação de serviços na área da fotografia. E aquilo que acontecia era que existia um contrato e os noivos, que entretanto já estavam casados, queriam ter acesso a todas as fotografias que tinham sido retiradas. E aquilo que sucedeu é que, pelo contrato, elas tinham que ser entregues, e na altura, então isto já vai há algum tempo, elas tinham de ser entregues em CD. Eu não sei se alguns dos que nos escutam ainda sabem o que isso é em relação à gravação dos documentos e à gravação das imagens. E a sentença teve que ser proferida dessa forma, porque era aquilo que estava no contrato e não havia dúvidas em relação a isso, mas que depois dessa sentença proferida, e na mesma lógica que o professor Carrali nos estava trazendo, também dando a oportunidade deles identificarem o que é que de facto estava ali por detrás e qual é que era o interesse deles, e que a proposta que estava a ser colocada em cima da mesa era trazer a possibilidade de colocar um disco externo e nesse disco externo colocar todo o acervo de fotografias. Ou seja, era uma solução mais económica, era uma solução mais rápida e era uma solução que atendia a toda a gente. Trabalhar essas questões dessa forma é identificar aquilo que nós temos também, e eu costumo dizer sempre, você quer que eu seja parte da solução ou você quer que eu seja parte do problema? E essa é a nova frase ou a nova máxima que importa os advogados questionarem o seu cliente, principalmente aqueles clientes que vêm à procura de um advogado aguerrido, de um advogado litigante, de um advogado consensual saber dizer, olha, eu sou bom de briga, mas eu sou muito melhor a resolver de uma forma efetiva e definitiva o seu problema, seja através da minha intervenção como negociadora, seja através do recurso e da preparação para um outro processo, designadamente para um processo consensual. Então, esses são alguns dos temas, das histórias, Alexandra, que eu me recordei aqui, que achei interessante de partilhar.
Nossa, Dulce, ótimo, muito obrigada, adorei. Excelente, muito bom. Francisco, você gostaria de compartilhar alguma das suas experiências assim interessantes para a gente ir finalizando? Nossa, Alessandra, se eu for falar aqui de alguns casos, ainda bem que tem 8 horas, né, que falaram que a gente tem para falar. Aí eu falo 2, Adulto 2, Fernando fala 2, você fala 2, eu completo 8 horas. Imagina, nós já estamos com 1 hora de webinar, já estamos na hora de fechar. Então, assim, é só uma coisinha para a gente, rápida para a gente... É um chantilly, sabe o chantilly? Eu vou ser bem... Isso, eu vou ser bem objetivo, e até porque aconteceu esses dias. Quando a gente conversou por telefone, a Alessandra tinha falado um outro caso, mas eu vou falar rapidamente 2, porque aconteceu agora, essa semana, na segunda, terça, que eu tive contato, eu fui procurado para uma discussão em processo de inventário que envolvia uma empresa familiar, até enorme, grande, reconhecida, aí tudo, e daí a discussão era, poxa, quem vai assumir inventariança, e discussão, porque eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Tinha que não determinado, eu fui chamado até para pensar nessa questão da inventariança, do conflito sobre a atuação como inventariante, de um, de outro e tal. Eu falei para eles, escuta, em vez de vocês ficarem discutindo quem vai ser o inventariante, a minha proposta é outra. Por que a gente não termina o inventário? Eles, como assim? Bom, mas vocês vão ficar gastando energia em quem é inventariante? Eu preferia gastar energia exatamente em terminar o inventário. Já resolveu que cada um fica com o quê? Pronto, não precisa um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, mas enfim, vamos negociar as cotas de cada um. Não ficar discutindo no processo. E provavelmente isso vai ser resolvido, uma solução até que realmente, então partiu-se agora para essa conversa, não ficar discutindo questões paralelas que às vezes acontece isso. Mas eu queria lembrar aqui de uma outra situação, e a Dulce até comentou de empresas familiares, que é uma usina, né, de problemas, mas um dos primeiros casos que eu acompanhei, na época, já faz um bom tempo, eu fui um pouco na linha de mediação mesmo, não diria que eu era efetivamente mediador, porque não tinha, principalmente na época, todo o conhecimento. Mas foi uma empresa que me marcou muito, que eu conhecia as 2 famílias de sócios, eram vários sócios, mas capitaneada por 2 irmãos. E, no caso, eu atendi eles uma outra questão jurídica, eles entraram em conflito e os 2 me procuraram com discurso, olha, preciso de um advogado porque eu vou brigar com meu irmão, você não pode, que tem impedimento, naturalmente, mas indicação, indiquei uns 2, 3, o outro me procurou também, indiquei uns 2, 3, e os 2 vieram com o mesmo discurso, que essa minha empresa é minha vida e eu quero deixar para os meus filhos. E daí chegou um ponto que eu não aguentei, eu falei, pera lá, vocês querem deixar alguma coisa para os seus filhos? Se vocês querem deixar alguma coisa para os seus filhos, esquece os advogados para entrar com o processo. E tudo que vocês têm que fazer é exatamente não entrar com uma ação se vocês querem deixar alguma coisa dessas empresas, era um grupo de empresas, para os seus filhos, porque não é assim que vocês vão resolver. E, no fim, eu assumi, eles falaram, bom, então você encaminha as questões, não é mediação, era mais mesmo a negociação, com muita briga, muita discussão, porque as pessoas têm, às vezes, a ideia de que a gente, na mediação, numa conciliação, numa negociação, mais propriamente disso, mas que a gente vai chegar lá e, olha, vamos ver, politicamente correto, só elogios. Não, como o Serec mesmo falou, tem hora que o advogado, ele se fica nervoso e vai discutir, faz parte, isso tudo faz parte do movimento, mas o que é importante é ter um foco, ter um objetivo. Você pode falar, pode chegar a discutir, pode ter momentos com uma tensão um pouco maior, mas tem que ter muita ética, muita boa-fé, muita boa vontade de querer resolver a questão, de querer encontrar soluções. Esse é o ponto importante em tudo isso, né? Mesmo com os ânimos, às vezes, um pouco mais nervosos, tensos. E foi muito marcante isso, porque existia briga, existia discussões, mas pelo menos as discussões passaram a ser voltadas até a encontrar as soluções. Por quê? Porque eles acho que tomaram consciência de o bem maior que eles poderiam fazer para os filhos não era entrar com uma ação e defender o direito o futuro direito do patrimônio dos filhos, e sim encontrar uma solução para que os filhos pudessem trabalhar. Esse eu acho que é um dos casos que eu acho que foi bem marcante em toda essa minha trajetória. Alessandra, fica com você agora.
Muito obrigada, viu, Francisco? Muito obrigada. Bom, vou passar a palavra aqui para o Fernando, e para ele também fazer uns comentários, que a gente já vai encerrando, e eu queria que ele fizesse os comentários finais, e a gente já vai encerrando, e depois eu faço os agradecimentos. Eu também estava aqui, eu adorei a figura da Dulce, quando ela fala das pipocas, a gente vai pensando nos casos e eles vão brotando, né, as soluções, e o Carrali falando de brigas familiares, que todos nós vivemos, são as mais difíceis de se resolver, às vezes o patrimônio da família vai embora com brigas por décadas aí e ninguém para e tenta olhar de uma forma um pouco racional. Então, realmente, eu queria mencionar só uma questão de preparação do cliente também para determinadas situações. A gente vê, e eu já vi em muitos casos, o cliente ouve, olha, vamos evitar o judiciário, vamos evitar uma arbitragem por conta de custo, tal, vamos pensar numa mediação, e o cliente acaba achando, olha, mediação é bom, porque a gente pode gastar menos, uma solução que pode resolver o problema de uma forma mais rápida, mas ele também tem que estar preparado que ele vai ter que ceder, ele tem que estar preparado que, assim, se ele tem uma situação negocial antes de começar a mediação, não é que a situação negocial dele vai mudar, ele já fez uma análise negocial e ela vai continuar do mesmo jeito. Eu, às vezes, especialmente no começo, pequei por não preparar o cliente de uma forma adequada para um determinado método de resolução de conflito, e especialmente para a questão da mediação. Hoje, quando a gente entra numa mediação, a gente tem que mostrar, olha, o nosso lado, o que te incomoda? Então, a gente lista as coisas que incomodam, que não são negociáveis. Por outro lado, vamos olhar o outro lado. Você tem que, empatia tem que funcionar nesse momento, porque senão você não vai chegar efetivamente num resultado. Então, essa preparação anterior ao caso é um papel importante do advogado. Eu óbvio que coloco muito peso no papel do mediador para se chegar num conflito, mas a preparação do teu cliente para uma mediação é responsabilidade do advogado, e prepará-lo de uma forma adequada para a negociação também é. E isso é que, no final das contas, previne alguns tipos de conflito, e aí o conflito do teu cliente com você, como advogado, e cria uma situação de possibilidade de um sucesso maior em relação ao caso. E posso dizer que a partir desse momento, não é que todos os casos a gente conseguiu resolver num acordo, mas, sem dúvida alguma, a minha relação com os meus clientes melhorou, a gente adotando esse tipo de procedimento a cada caso. Agradecer de novo só o convite e estar aqui com Dulce Carrali. Um grande prazer. Fernando, olha, sem palavras, viu? Sem palavras mesmo, porque você hoje, além de estar aqui, eu agradecer você novamente, você acabou de trazer um ponto fundamental, até da minha experiência, como é importante o advogado, e vem juntamente com o que a Dulce sempre, ela ensina sobre isso, ensina sobre essa questão, sobre o fato do advogado preparar o cliente, e como é importante, por isso é importante o advogado se capacitar para advogar a mediação. E aqui a Dulce dá esse treinamento e é fundamental. Então, essa sua fala final, assim, sabe aquele laço de ouro, aquele laço que fica no nosso evento aqui hoje? Olha, foi um show maravilhoso. Eu agradeço imensamente, em nome do Conima, em nome da Fernanda. Eu acho que ela vai ficar muito orgulhosa, ela vai assistir depois, ela
ficar muito orgulhosa desse evento hoje. Infelizmente, ela não pode estar aqui. Quero agradecer a Ana Lúcia e agradecer ao Douglas, que está aqui nos assessorando. Muito obrigada, Douglas. Agradecer principalmente a todos aqueles que estão nos assistindo. A gente não consegue ver todo mundo. O Douglas nos fez um favor de colocar alguns que escreveram. A Rosane aqui, eu até anotei uns nomes, a Caldas, Renata Caldas, a Paula Fázio mandou beijo para você, Dulce, para mim. Professor Carrali, que ela falou que estudou todos os seus livros. Então, assim, foram os que a gente conseguiu anotar. Então, é isso, gente. Dulce, Carrali, Fernando, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos vocês. Se Deus quiser. Muito obrigada, Ótimo. foi ótimo. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Abraço grande para vocês. Grande abraço a vocês. Abraço, até a próxima. Até a próxima.